E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Introdução ao Hacking e Pentest aqui da Solid, beleza? Bom, se você está vendo, só para começar, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, beleza, pode assistir, tranquilo. Só que se matricula aqui na nossa plataforma de ensino, porque aí você vai ter acesso a arquivos, a downloads, aos links, a certificado, ao suporte do curso, ok? Para você ter acesso completo ao curso, você faz a matrícula no link que vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Inclusive nessa aula nós vamos ter um arquivinho aí, caso vocês queiram baixar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Nessa aula nós já vamos partir para a prática, né? Então a gente vai ver um site e vamos começar a atacar ele. Esse site é meu, né? Lógico, não vai ser o site de uma pessoa qualquer, é um site que eu construí para ser atacado, para ser sempre uma coisa legal de ser feita, né? Legal no ponto de vista da lei, né? Então, sempre que você for fazer um pentest, você tem que fazer em alvos nos quais você tem autorização. Você não pode sair por aí escaneando qualquer site, isso é crime, ok? Então, que fique muito bem explicado isso para vocês não saírem por aí fazendo cagada, ok? Então, vamos abrir aqui, ó, tô aqui no meu Kali Linux. Primeiro, vamos fazer uma introduçãozinha aqui ao Kali, né? O que que é o Kali? Bom, o Kali Linux nada mais é do que um sistema operacional. Mas o que que é um sistema operacional? Bom, um sistema operacional é um programa, né, de computador que ele inicia com o seu computador e ele te dá, né, a opção de usar outros programas, né? Então, sem um sistema operacional, seu computador não serve para nada. Então, se o Windows é um sistema operacional e o Linux é um sistema operacional, ok? E o sistema operacional ele tem, né, o objetivo de lidar com todas as tarefas importantes ali no computador para que você não se preocupe com isso. Então, ele que gerencia os arquivos, ele gerencia a memória, ele gerencia os processos, ele gerencia o que vai ser processado pelo processador ou não, ok? É, e o sistema operacional, né, ele tem a entrada e a saída de comandos, né? Então, a gente está acostumado com a parte gráfica, desde criancinha aí mexendo no Windows. Então, a gente vem, clica nos botões e tudo mais, digita alguma coisa e ele nos dá a resposta em forma de janelinhas, avisos, mostrando coisas na tela, etc. Então, essa é a interação que a gente tem com o sistema operacional. Você dá comandos e ele te responde com alguma outra coisa, ok? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre tinha essa interface gráfica que todo bonitinho, igual a gente tem hoje, igual tem aqui no Kali já. Antigamente os sistemas, né, a interface era por linha de comando. Então aqui no Kali, ó, a gente tem um menuzinho aqui na esquerda, como se fosse um menu iniciar aí com alguns atalhos de alguns programas principais, né? Se você clicar aqui nesse quadradinho, você vem aqui para essa tela com vários programas e você pode pesquisar aqui, ok? Dá um ESC aqui para sair. Aqui, ó, places são lugares, né? Então aqui vem digamos assim, o Explorer, né? O navegador de arquivos aqui do Kali, né? Essa interface gráfica aqui, ela é chamada de Gnome, né? Genome, meio que soletrando aí em português. Porque o Linux ele pode ter diversas interfaces gráficas, né? Não é igual o Windows que é aquilo ali, pronto. Não, no Linux cada um faz a sua interface gráfica. A interface gráfica é um programa dentro do Linux, ok? No Windows não, a interface gráfica do Windows já faz parte do kernel do Windows, ok? O kernel que é o núcleo, né, do sistema. No Linux não, no Linux a interface cada um faz a sua. Então se eu abrir aqui Home, eu vou ter aqui alguns arquivos da minha, é como se fossem os meus documentos, né? Então, sim, eu não vou me alongar muito mostrando o Linux, né? Porque essa não é a intenção do nosso curso aqui. Nosso curso tem só ele ser mais rápido, mais prático, né? Então, se você quiser se aprofundar, a gente faz isso, né? Nos nossos cursos mais completos, no Pentest Profissional e no Técnicas de Hacking, né? E Pentest. Então, a gente se aprofunda no Linux, a gente vê como que funciona e tudo mais, né? Tem toda aquela introdução. Então, se você não tem experiência no Linux, não se preocupe que durante o nosso curso a gente vai pegando o jeito. Mas aqui, ó, é intuitivo, né? Você tem um desktop, tem aqui as pastas que estão no desktop,
Você clicar aqui com o botão direito, você cria pastas, ó, lá, né? Olha, apareceu aqui no desktop. Aí tem a home, que é a sua, onde está seus arquivos, ok? Tem os documentos, tem a pasta de downloads, que está tudo dentro da home, né? E se você vir para cima, que é o Other Locations, tem o Computer. Aí tem uma porrada de pasta aqui. Muito cuidado quando você estiver mexendo no Kali, porque o Kali, ele por padrão, ele te dá permissões root, ou seja, ele te dá permissões total sobre o sistema. Então, se eu vir aqui selecionar tudo isso aqui e deletar, ele vai deletar. Ok? Ah, lógico, algumas coisas ele vai falar, ó, não pode, tal, né? Mas eu tenho permissão para fazer isso, ok? Então é muito fácil você fazer alguma coisinha, estragar seu sistema e acabou. Aí já era, aí você tem que instalar de novo, ok? Então, muito cuidado ao mexer como root. O correto é sempre você mexer como usuário comum dentro do Linux. Mas aqui no nosso curso, né, a gente vai estar mexendo em algumas coisinhas tal, não vai ser necessário a gente ir para um usuário comum. Vamos mexer como root mesmo, né? É isso que eu digo. O Kali, ele é para pentest. Ele é para pentest, ele é para treinamento. Ele não é um sistema operacional para quem não está acostumado a mexer aí no dia a dia. Você pode também, você tem essa liberdade, mas eu não aconselho, ok? Por isso que eu aconselho você instalar em uma máquina virtual, ou instalar no notebook antigo seu, ou usar ele num USB, ou colocar ele numa partição lá junto com o Windows, ou outro Linux do seu uso, ou junto com o Mac, etc, né? Mas é para pentest, é para o treinamento, ok? Então vamos deixar de lenga-lenga. Como eu disse, nem tudo é interface gráfica. A gente quase não vai usar interface gráfica. Eu mesmo praticamente não uso, né? Eu uso interface de linha de comando, ok? A interface gráfica, deixa eu só escrever aqui, ó. A interface gráfica ela é chamada de GUI, né? Não é abreviação de Guilherme. Deixa eu aumentar aqui. De GUI, né? Que quer dizer o quê? Graphics ou Graphical, não sei. User Interface. Ou seja, interface do usuário gráfica, ok? E geralmente a gente vai usar o CLI, né? Que é console. Ah, não, é Command Line Interface. Ou seja, interface de linha de comando. Que é o que? Você vem aqui, não vou salvar, você vem aqui e abre o terminal. Tá vendo esse segundo programinha aqui? Pá. Esse aqui é o terminal do Windows, do Linux, ok? Existem muitos tipos de terminais e tudo mais. Aqui vai aparecer de algumas maneiras diferentes dependendo de Linux para Linux, ok? Não vou entrar nisso a fundo, mas aqui significa tem uns certos significados aqui. Primeiro, essa primeira parte aqui, ó, antes do arroba, o que é? É o seu usuário. Então eu estou com o usuário root, que é o usuário administrativo, ok? E aqui é o nome do computador, Kali. Eu posso colocar o nome que eu quiser no meu computador. Esse aqui já veio configurado como Kali, ok? Então eu sou o usuário root, né, no meu domínio Kali aqui no meu computador Kali, ok? Aqui na frente também é muito importante, tá vendo esse joguinho da velha? Isso aqui quer dizer que eu sou um super usuário, ok? Então, quer dizer que eu sou um usuário que tem todas as permissões. Se fosse um símbolo assim, ó, de dinheirinho, esse aqui, né, em vez do quadradinho aqui do joguinho da velha, seria que eu sou um usuário comum, que eu não tenho todas as permissões, ok? Então, vamos dar um clear, ponto. O primeiro comando que vocês vão descobrir é o clear, você limpa o terminal, olha que bonitinho, né? Ficou pretinho, bonitinho. Se você quiser, você pode vir aqui configurar, né? Deixa eu vir aqui, você pode vir aqui, edit, preferências. Se você quiser se sentir na Matrix, né? Deixa eu vir aqui, colors, text. Opa, não, ó, green on black. Nossa, mano, tô na Matrix, ó. Esse negócio tudo verde aqui, os comandos verde, tá? Beleza? Então você pode vir aqui mexer nas preferências, aumentar as letras e tudo mais, né? Vem aqui Profile Preferences.
Vou colocar aqui white on black mesmo. Beleza, porque esse verde é muito feio. Então vamos lá, clear. Um comandinho essencial é o ls. O que é? ls é de listar, né? Ok? Ele lista os arquivos que estão no diretório. Para você saber o diretório que você dá um pwd. Ou seja, a gente está no diretório /root. O diretório principal, como se fosse o meu computador lá do Windows, é o CD, é o barra, né? Então, se eu dar um pwd, ó, ele vai falar aqui, ó, eu tô no barra, né, no root, na raiz, né? Isso aqui é chamado de raiz, ok? Se eu der um ls, olha, ele vai me listar os arquivos. Esses aqui que aparecem em azulzinho e negrito são pastas, ok? Esse tem também acaba sendo uma pasta. Aparece tudo coloridinho assim, porque cada um tem uma permissão, cada um pertence a um usuário, etc. Ok? A nossa pasta de usuário, né, que é tipo os meus documentos. Desculpa pessoal que mexe em Linux aí, tô dando essas comparação tosca com Windows, mas é pro pessoal que está começando agora, ok? É essa pasta aqui, ó, root, né? /root, ok? Essa é a pasta meus documentos. A pasta de um usuário normal geralmente fica na /home, ok? Se eu der um ls, ó, não tem ninguém. Mas se tivesse um usuário, ia ter /home, /guilherme, /home, João, ok? Para eu navegar entre as pastas, eu dou um cd, né? Então, ó, o cd /home. Beleza, entrei na pasta /home. cd entrei na pasta raiz. cd /root. Entrei na pasta root, né? Eu sempre colocando o endereço completo. Se eu der um cd dois pontos, eu vou para a pasta acima, né? Então, que estava na cd /root, ok? Então, se eu der um pwd, ó, tô na pasta /root, né? Se eu der um cd dois pontos, eu der um pwd, eu fui para a pasta barra, ok? Então, eu subi de pasta. Vamos entrar de novo na /root, ok? ls para listar. Se eu quiser listar com mais detalhes, eu dou um ls tracinho L. Olha só, listei com mais detalhes. Não vou falar o que é isso aqui, né? Porque senão vou tomar muito tempo. Mas aqui ele dá o tamanho do arquivo, né? Ele vai dar as permissões, quem é dono do arquivo, o usuário que é dono desse arquivo, o tamanho do arquivo, quando o arquivo foi salvo pela última vez e o nome do arquivo, ok? Os arquivos que tem um Dzinho aqui são diretórios, ou seja, são pastas, ok? Então eu posso entrar na pasta desktop, dou um ls, olha só, vai aparecer esses dois arquivos que estão aqui, ok? Eu posso entrar na pasta lá, ok? Se eu der um pwd, ele vai mostrar o caminho completo, olha só onde eu estou, /root, /desktop, /lá. Então vocês já sabem, vocês já estão manjando de Linux, beleza? Dou um clear para limpar, vou dar um cd /root para ir para a pasta root, né? Então vocês já estão craque no Linux. E aqui eu digito meus comandinhos. Tem 1 trilhão de... Cada comando é um programa, ok? Então tem aqui no Kali já vem com 1 bilhão e 400 milhões de programas instalados de pentest. Você vai saber usar quantos na sua vida? Uns 15, mas tá ótimo, entendeu? E aqui você geralmente vai usar eles por aqui, pela linha de comando, ok? Se você vir aqui em Applications, como se fosse o menu iniciar, lá vem eu com as minhas comparações toscas, tem aqui, ó, uma porrada de programa só de pentest aqui. Tudo quanto é coisa, ó. Information Gathering, ou seja, capturar informações, procurar vulnerabilidades web, mexer em banco de dados, né? Fazer ataque de password, ou seja, descobrir senhas. Aqui, ó, tem algum programa que descobre a senha do Facebook? Não. Wireless Attack, ou seja, ataque para redes Wi-Fi, engenharia reversa. E aqui essas tem a setinha, você pode clicar, ó, tem subcategorias, ó, por exemplo, Information Gathering, tem análise de DNS, porrada de ferramenta aqui, né? E tem muita ferramenta que nem está aqui nesse menu, que você vai descobrir aí por conta própria, tal, pesquisando, né? Preciso de uma ferramenta fazer isso. Aí você vai pesquisar onde? No nosso amigo Google, ok? Eu sei usar todas essas ferramentas aqui?
nem a pau. Tem, tipo, maioria que eu nunca nem entrei, nem sei o que faz, ok? Eu sei usar as que eu preciso, beleza? E outra coisa, pessoal, pentest não é ferramenta, não é você saber ferramenta, ok? O pentest não é feito através de ferramentas, ok? Você vai utilizar as ferramentas para fazer o pentest, mas o seu pentest não é feito através de ferramentas. O seu pentest é feito através da sua análise, da sua inteligência. E aí, quando você precisa de um determinado recurso, você vai falar, ah, é legal eu usar determinada ferramenta. Então, você que tem que mandar nas ferramentas, não a ferramenta mandar em você. Entendeu? Então, você manda nas ferramentas do seu pentest. Não é as ferramentas que vai mandar no seu pentest, é o seu pentest que vai mandar nas ferramentas. Ok? Então, o importante, além de você saber usar as ferramentas, é entender como é que elas funcionam. E é assim que eu gosto de ensinar. Então, todos os meus cursos eu falo bem, eu falo o que é que realmente está acontecendo ali, ok? E dependendo do curso, a gente cria as ferramentas também, ok? Não faz uma análise mais profunda aí, vê como é que ela funciona de fato ali por baixo dos panos, como é que o computador está fazendo aquilo ali funcionar, ok? Então vamos lá, vamos parar de lenga-lenga, falar de sistema operacional, que esse nem é o objetivo da aula, e vamos começar o nosso pentest de fato, né? Vamos para a prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter um alvo, né? Então, eu felizmente sou um cara muito influente no mundo, né? E eu fui contratado pelo governo da Coreia do Norte para fazer um pentest no banco da Coreia do Norte. Vocês estão achando que é brincadeira, né? Então, se eu entrar aqui, ó, bancocn.com, o que é o bancocn.com? É o banco da Coreia do Norte. Olha só. Incrivelmente, eles têm um site em português, né? E tem muitos investidores brasileiros na Coreia do Norte, né? É... Então tá aqui. Esse aqui é o presidente do banco da Coreia do Norte, ok? E esse site aqui, né, aqui embaixo, tá falando que é um site verdadeiro realmente da Coreia do Norte, beleza? Então, vocês tem um site, isso aqui é um site normal, ok? Um site verdadeiro, ó. Qualquer lugar do mundo você vai acessar. Se você entrar aqui, vamos entrar aqui em contato. Beleza, né? Já deu pau aqui, porque provavelmente meu não sei o que aconteceu. Ah, entendi o que aconteceu. É o seguinte, pessoal, foi bom ter acontecido isso. Porque é o seguinte, agora, tá vendo aqui, ó, 3 horas e 1 minuto. De hora em hora, o servidor ele vai ser desligado desse banco, ok? Então, o pessoal lá do banco me ligou e falou, ó, de hora em hora a gente vai reiniciar o servidor porque eu sei que vai ter muita molecada atacando. E a gente vai reiniciar de hora em hora para que a gente traga uma versão bonitinha do banco de volta, porque pode ser que o pessoal meio que exploda o nosso servidor, né? De tanta vulnerabilidade que tem aqui. Então, vai acontecer isso, pessoal. Falando sério agora, de hora em hora, tipo, ó, deu 3 horas da tarde. Pá, vai ser reiniciado o servidor. Deu 4 horas da tarde, vai ser reiniciado o servidor. Então ele vai ficar um minutinho fora do ar. Deixa eu tentar entrar de novo aqui, que ele já vai voltar, quer ver? Pera que volta. Então sim, ele vai ficar um minuto fora do ar e vai voltar. Por que que ele vai fazer isso? Para reiniciar o servidor do zero, entendeu? Vai trazer tudo de volta. Por quê? O servidor é vulnerável, então vocês podem invadir, ok? Vocês podem invadir e destruir ele. Tá aqui, ó, voltou ao normal, tá vendo? Beleza, olha lá o contato, tem um contato, ok? Tem uns empréstimos, um site muito bonito, né? Mostrando aqui as belezas da Coreia do Norte, a história e tudo mais, ok? Então, um site aí para vocês brincarem. Então, a partir de agora, sintam-se felizes. Não faz ataque brute force porque vai cair, né? É um servidor pequeno. Se tiver fora do ar, espera um pouquinho que depois ele volta, ok? Ele vai ficar se auto-regenerando aí sozinho, beleza? Se alguém colocar a foto de uma mulher pelada aqui, vocês me desculpem, né? Não façam isso, crianças, beleza? Então, assim, se divirtam, mas com moderação, ok?
Se vocês entrarem no banco primeira vez, pode ser que apareça um negocinho do Cloudflare aqui pulando, né? Umas bolinhas pulando. O que que é? Uma proteção, é um firewall. Então eu coloquei um firewall, um Web Application Firewall para ficar mais difícil o negócio, entendeu? Para ser realmente um desafiozinho aí para vocês, beleza? Então esse aqui é o nosso alvo. Então agora a gente vai entrar na nossa primeira fase do pentest, que é a coleta de informações. Qual que é o primeiro lugar que a gente coleta informações? Primeiro é no site. Você entra no site, você dá uma olhada no site, ok? Procura por e-mails, beleza? Então aqui, por exemplo, eu já achei um e-mail, aqui no contato. Já achei um e-mail, um telefone. Tudo isso daqui pode servir mais para frente se a gente for fazer uma engenharia social e tudo mais. E aí você vai anotando. Então, você pega, por exemplo, abre um notepadzinho aqui e vai anotando. Então, aqui, por exemplo, eu achei um e-mail, né, e um telefone. Então, vou copiar isso aqui, colocar aqui, ó, beleza? Achei um e-mail e um telefone. E vou salvar aqui, ó. Vou salvar aqui no desktop. Info. Banco CN. Ok? Salvei aqui. E aí eu vou salvando tudo no meu pentest. Eu sou organizado desse jeito, né? Eu vou salvando no Notepad mesmo. Os pentests faço de verdade, eu faço desse jeito. Eu vou achando as coisas e vou gravando no Notepad. Depois, se eu precisar, eu volto lá e revejo, né? Lógico, às vezes fica um Notepad gigante, fica gigantesco o negócio, né? Eu tenho que dar uma organizada e tal. Mas é isso aí. Então, o que a gente faz na primeira fase? Coletar informações. Tudo que a gente souber sobre o nosso alvo. IPs, etc. Ok? Uma coisa legal é você vir aqui e dar uma olhada no código-fonte. Mas a gente não vai fazer isso agora. Se eu clicar com o botão direito, lá, View Page Source. Esse aqui é o código-fonte do site. Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não se assuste que a gente vai ver isso mais à frente. Ok? A gente vai ver essa parte de web mais à frente. Então aqui você tem, sei lá, possíveis links, né? Possíveis lugares que tem a ligação externa. Então você vai mexendo no site, vai brincando, ó, aqui tem um link para Solid, né? Então você fala assim, então essa empresa tem alguma ligação com essa outra aqui, né? Então você vai dando uma olhada aí, ok? Tem ferramentas que fazem isso, mas nesse treinamento nosso, eu não vou ficar entrando muito em ferramenta, por quê? Ferramenta é um negócio que você vai lá, clica, aperta o play e você não sabe nem o que ela está fazendo. O meu intuito aqui é ensinar o pentest para vocês, o pentest raiz, né? Não o pentest Nutella, o pentest raiz, de verdade. Quero que vocês realmente sejam bons, beleza? Depois mostra as ferramentas, porque você também tem que agilizar o serviço, né? Mas o negócio é, se der errado com a ferramenta um dia, como é que você vai fazer? E se a ferramenta não estiver funcionando, não estiver trazendo os resultados necessários? E se aquele site for, sei lá, tiver alguma proteção contra determinada ferramenta, como você vai fazer? Ok? Então você tem que saber fazer na mão mesmo, não tem jeito. Ok? Então a gente sabe aqui. Outra coisa que a gente tem que aprender é chamado de RUIs. O que é isso? RUIs. Não é RUI não, né? Não é nome não, é RUIs, ou seja, quem é. Porque é o seguinte, vocês já se perguntaram de onde que vem esses nomes aqui de site, né? Quando você tem um site, você registra esse nome é único. Então, por exemplo, bancocn.com é único, ninguém mais pode registrar, ok? E aí, tudo isso fica num diretório lá, são chamados diretórios RUIs, ok? Então você pode pesquisar as informações de quem registrou aquilo, né? Então se eu vim aqui, ó, bancocn.com, venho aqui nesse site, ó, ru.is, né? E procurar, ele vai me dar uma porrada de informações, ok? Olha só, ele vai falar que esse domínio foi registrado na Amazon, vai falar que foi registrado aqui, ó, em março de 2017, e ele expira em 2018, ok? Ele vai me falar os name servers, ou seja, quem que é que está apontando. Esses servidores são servidores que apontam para o endereço de IP do servidor do site, ok? Então, o que acontece quando você mexe na internet? Você digita um determinado domínio, ok? Então, digito lá, bradesco.com.br. E aí, eu pergunto para a minha operadora, onde que está
onde que está esse bradesco.com.br? Aí a operadora vai falar assim, eu não sei, nunca vi esse domínio. Aí a operadora pergunta para um pai dela, assim, para uma operadora principal. Aonde que está esse domínio? Aí o pai, não sei. Aí ele pergunta para outro, que pergunta para outro, até alguém saber, ok? Lógico, isso vai se espalhando, né? E esses servidores que têm esse endereço, ou seja, o domínio, que é o bradesco.com.br, e o IP que liga ao determinado servidor, que é onde o site está hospedado, é como se fosse uma lista de contatos, né? Isso aí vai se espalhando pelo mundo. Tem uma hora que todos os operadores do mundo vão saber onde que está esse endereço. E aí fica rápido isso, né? Então você digita bradesco.com.br, você já cai lá naquele determinado IP. Lógico, eu fiz uma puta de uma analogia tosca, mas não dá para cobrir isso com profundidade aqui nessa aula. A gente cobre isso com profundidade nos nossos cursos mais completos, ok? E aqui embaixo a gente tem todos os dados aqui do domínio, né? Então, o cara que registrou é o Chan Shinchon, né? Deve ser o dono lá da Coreia, né? Aí aqui, ó, a organização Banco na Coreia do Norte, o endereço, né? Avenida é Nós de Tanque e Jato, ok? Na cidade Ping Pong, beleza? O e-mail de contato é contato@solid.com.br, estranhamente, né? Vai entender, né? O que aconteceu lá, o pessoal curte os cursos da Solid, né? O pessoal da Coreia colocaram meu contato para talvez me incriminar, né? Mas um truquezinho legal é que você não precisa vir aqui para descobrir o RUIS. Olha só como que é bonito o Linux. Deixa eu dar um clear aqui. Se você fizer assim, ó, RUIS bancocn.com, olha só que bonito. Ele vai te trazer tudo aquilo ali que tinha naquela página, ele te traz aqui na linha de comando. Olha só como é poderoso, né? Tudo isso aqui porque eu tenho um programinha chamado RUIS que faz isso para mim, ok? Então tá aqui, ó, os name servers. Então isso aqui é bom você saber o que é o name server. Opa. Se você der um Ctrl C aqui na linha de comando, ele vai sair do programa. Então, por exemplo, se eu rodar um programa qualquer aqui, beleza? E dar um Ctrl C, ó, ele vai fechar o programa, ok? Ele vai cancelar o programa, beleza? Então não dá para você vir selecionar e dar um Ctrl C. Geralmente você copia só selecionando, só de selecionar e clicar, ele já copia. E tem alguns, aqui no caso do Kali, você clica com o botão direito e dá um copy mesmo, beleza? Copiei. Então vamos lá. Os name servers são importantes porque é eles que, né, apontam para o local onde estão nossos servidores, beleza? Então geralmente é onde que o site está hospedado. Então vou copiar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, salvei aqui os name servers, beleza? Então, por aqui eu já vejo que o site está hospedado no Cloudflare, mas na verdade não está, né? Porque eu sei que o Cloudflare ele é um firewall, é um Web Application Firewall ou um CDN, um Content Delivery Network. É um negócio para acelerar o site e proteger o site, ok? Então, o Cloudflare está protegendo o meu verdadeiro provedor, né? E o verdadeiro endereço de IP desse servidor, ok? Então é uma proteção a mais aí, né? Então, quando eu requisitar o site, ele vai primeiro passar pelo Cloudflare e aí lá no Cloudflare ele vai mandar uma requisição para o local verdadeiro onde está hospedado, beleza? Então, se eu procurar, sei lá, vamos pegar um site aqui qualquer aqui, vamos ver aqui, RUIS, vamos ver, sei lá, g1.globo.com, beleza? Vamos ver. Ah, ele não achou nada, deixa eu dar um RUIS, dá um wired.com. Olha só, aqui, se eu olhar os name servers, vamos ver aqui, da Wired. Olha os name servers, NS, AWS, DNS, AWS. Isso aqui, esse AWS, DNS, se eu pesquisar eu vou ver que são servidores da Amazon, ok?
Então, eles estão controlando os domínios deles por lá. Provavelmente estão hospedados tudo na Amazon, né? Não é garantia, ok? Sempre pode ter vários passos até você chegar no servidor verdadeiro, ok? Mas por aqui a gente já tem diversas informações, ó. A gente tem informação de e-mail, tem telefone, tem tudo isso daí, ok? Os registros brasileiros, a gente tem um site específico para fazer o RUIS, que é o registro.br. Cada país tem o seu, na verdade, né? Esse RUIS ele vai lá e tenta pegar alguma coisa, mas cada país tem o seu. Se você entrar aqui no registro.br, é onde são registrados os domínios brasileiros. Bom, e aqui no site brasileiro, se eu vim aqui, ele vai me trazer informações dos domínios, né? .com.br. Então, se eu venho aqui em tecnologia, ferramentas, ok? Serviço de diretório RUIS. Então, posso pesquisar aqui por g1.com.br, por exemplo, ok? Ele vai me dar os dados do G1. Aqui ele está me dando o CNPJ e tudo mais. Antigamente, eu poderia pesquisar pelo CNPJ e ver todos os domínios que aquele determinado CNPJ registrou. Aqui ele está me dando uma taxa máxima de consultas excedidas, mas eu não sei se ele não está me mostrando mais ou se eles cancelaram isso de mostrar. Provavelmente eles pararam de mostrar. Mas eles mostravam todos os sites que determinado CNPJ ou CPF registrou, que era muito interessante. Outra coisa também é você pode pesquisar por IPs, né? Então, por exemplo, para eu descobrir o IP de um determinado domínio, eu vou abrir aqui minha... Existem diversas formas, né? Vou abrir aqui meu terminal, vou dar o seguinte comando, host, né? Então, vou lá no bancocn.com. Olha só, eu descobri o IP aqui, ok? Esse aqui é meu IP, né? Nós vamos falar mais sobre as outras coisas agora mesmo. Então, e se eu pesquisar aqui no RUIS pelo IP, ó, por exemplo, opa, copiar esse IP aqui, e ele vai me falar de quem que é esse IP, ok? Qual que é a provedora desse IP. Então, aqui ele está me falando, ó, esse IP, ele está dentro desse range aqui, ou seja, vai do 100.4.16.0.0 até o 104.31.255.255. Ou seja, todos esses IPs aqui, ou com essa máscara aqui, né, pertencem a essa empresa, Cloudflare Net, ok? Que é cloudflare.inc e tudo mais, ok? Então, aqui o meu eu estou atrás de um firewall, então eu não sei o IP verdadeiro no meu servidor, mas dependendo da empresa, você descobre todo o bloco de IPs dela aqui, ok? Então, eu poderia fazer aqui também, ó, RUIS, né? Colocar isso aqui, beleza? O IP, e eu descubro todo o bloco de IPs, ok? Vamos, por exemplo, dar um host Bradesco, ok? Eles têm esse IP aqui, vamos dar uma olhada. Provavelmente eles também têm um firewall, né? Vou colocar aqui RUIS. Opa. Copiar. RUIS. Vamos ver. Olha só, eles também têm um firewall que é o Akamai, ok? Então eles também estão aqui por trás do Akamai. Mas tem empresas que não estão por trás do firewall. E aí você vai ter que descobrir qual que é o IP verdadeiro. Existem muitos domínios, por exemplo, o Bradesco está protegido, né? O Banco CN está protegido por um firewall. Mas pode ser que tenha um subdomínio que não está protegido por aquele firewall, ok? E aí que você vai ter que fazer essa descoberta de informações, que é essa fase aqui que a gente está, né? E descobrir os subdomínios também faz parte disso. Primeiro vamos dar uma olhada aqui primeiro no host, vai. Se a gente faz assim, ó, host, Bradesco, ó, bancocn.com, a gente tem diversas informações, né? Que é o domínio do servidor, ó, o IP do servidor, que é isso daqui, né? Mas a gente sabe que isso aqui já é um IP de um firewall, né? Mas geralmente vai ser o IP do servidor mesmo. Aqui tem o IP versão 6, que é a mesma coisa, só que a nova versão de endereçamento de IPs, que é a versão 6. Essa aqui é a versão 4, que é a clássica. Ok? E a gente descobriu também que tem aqui, ó, mail. A gente tem os e-mails do Banco CN, ou seja, tudo que você mandar, tipo, contato@bancocn.com,
está indo para o Google Mail, ou seja, quem está gerenciando os e-mails dessa empresa é o Google, né? Então, muitas vezes pode ser a própria empresa, pode ser um servidor separado da empresa, pode ser o mesmo servidor web, ou pode ser o Google, pode ser o Outlook, pode ser o Hotmail que está gerenciando, né? Então, muitas empresas elas vão lá e contratam o Google para fazer isso, ok? Então, se a gente, sei lá, vamos dar uma olhada no Bradesco, quem é que está gerenciando os e-mails deles, né? Aí é o próprio Bradesco, ó. Eles têm vários servidores de e-mails, tá vendo? Tem o SMTP 9, o 10, o 6, o 8, o 17, o 14. Provavelmente tem mais aqui envolvidos, ok? A gente pode tentar descobrir o host desse. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha só, aqui a gente já tem outro endereço de IP, tá vendo? Né? Então, se a gente der um ruiz aqui nesse IP aqui, vamos ver o que a gente descobre sobre isso. A gente descobre, ó, olha que interessante esse. A gente descobriu, ó, que toda essa rede aqui, ó, 200.155.80.0/20, isso aqui é uma máscara, né? Isso aqui quer dizer um range de IPs. Eu não vou falar sobre esse cálculo disso aqui, mas são vários IPs nessa rede aqui, .80, alguma coisa, que são do Bradesco, ok? Então pode ver aqui, ó, .87.18, né? Tá dentro dessa rede aqui, ok? Então tudo isso aqui é do Bradesco, beleza? Tá reservado para eles, né? E provavelmente eles têm mais. Então o que eu vou fazer? Provavelmente depois uma varredura em todos esses servidores aqui, ok? Para ver o que eu vou achar, entendeu? Vou achar algum servidor desprotegido aí no meio? Acho que não, né? Tomara que não, né, Bradesco? Pessoal, pelo amor de Deus, não vai fazer port scan no Bradesco, beleza? Você vai ser preso. Tô só avisando, ok? Não vai ser preso, mas você vai receber uma cartinha aí, ok? Não faça isso. Faça aqui no Banco CN, entendeu? Então, no Banco CN, eu não consegui descobrir nada demais por enquanto, beleza? Tem uma outra ferramenta também de enumeração de DNS. O que é o DNS? Domain Name Server. O DNS é exatamente isso, é o servidor que é a agendinha de contatos da internet. É o servidor que pega o nome do domínio e direciona a um determinado IP, ok? Então vamos limpar aqui. Tem uma ferramenta que chama DNS Enum, né? Que quer dizer enumeração de DNS. E eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, bancocn.com, ok? E ele vai me trazer o máximo de informações possíveis sobre esse servidor aqui. Então ele me trouxe a mesma coisa aqui, ó. Essas entradas do tipo A é o redirecionamento pro IP mesmo. Então ele está falando, ó, o domínio tal redireciona para cá, ok? Aí ele está trazendo os name servers, beleza? Ele está trazendo aqui o MX, que é os, tá vendo? Que é os meus servidores de e-mail. Ele está trazendo que é o Google Mail, então outro IP. Esses IPs aqui são os IPs do Cloudflare também, né? A gente não vai longe com eles, né? Só que se eu vim aqui, por exemplo, ó, procurar por subdomínios, por exemplo, DNS. Aliás, vamos no host. Se eu pegar o host e escrever qualquer coisa, .bancocn.com, ele não vai me trazer nada. Se eu colocar, por exemplo, www, que é um subdomínio que existe lá no Banco CN, ele vai me trazer o IP. Então, quer dizer que se existisse, por exemplo, aqui, por exemplo, painel, né? Painel administrativo.bancocn.com. Se existisse, ele ia me trazer, né, um resultado, ok? Só que não existe, ele não me trouxe nada. Então, se eu ficasse testando isso até achar alguma coisa, isso é chamado de brute forcing, né? Vamos enumerar os subdomínios, né? Subdomínio é um nome aqui antes do domínio principal, ok?
Então, a gente poderia fazer um programinha para fazer isso. Tem diversas maneiras, você pode usar o host, você pode fazer um shell script para fazer o host. Eu fiz um programinha em Python. Deixa eu ver se meu programinha está aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Eu fiz um programinha em Python, tá aqui, ó, dnsbrute.py. Eu vou deixar aí no nosso painel da aula aí para vocês fazerem um download, né? E para você executar um programinha Python Aliás, vamos dar uma olhada no programa primeiro. O Nano, ó, vou abrir o Nano. O Nano é um editor de texto. Então, se eu abrir aqui nano arquivo.txt, olha só, ele me abriu um editor de texto, né, no modo de comando. Então, eu posso escrever qualquer coisa, ó, qualquer coisa, né? Para salvar é Ctrl X, ok? Ele vai perguntar se você quer salvar, você dá um Y, coloca o nome do arquivo, beleza? Arquivo.txt e Enter. Ele salvou. Se eu der um ls, olha só, o arquivo está aqui, ok? Então, se eu quiser olhar o que tem dentro do arquivo só sem abrir ele, eu vou dar aqui, ó, arquivo.cat, arquivo.txt, ok? Ele vai mostrar o que tem dentro do arquivo, qualquer coisa. Escrevi errado ainda, né? Então, eu vou abrir aqui meu programa dnsbrute.py, que é um brute force DNS que eu acabei de escrever antes da aula, beleza? Então eu fiz isso aqui em 5 minutos. Aí você fala, caramba, não estou entendendo nada, tudo louco. Isso aqui, pessoal, é o programinha mais simples do mundo que você aprende tranquilamente quando você sabe Python. Eu não vou escrever o programinha do zero, que vai ficar confuso a aula, vai ficar muito extensa. Porque muita gente que não tem background nenhum em programação. Mas se você quiser ter, você pode ter. A gente tem um curso básico de Python, ok? Você não vai aprender a fazer essa ferramenta específica, mas você vai aprender o Python. E você sabendo o Python, você faz o que você quiser. Tem o nosso curso de Python para Pentesters, que você vai aprender especificamente o Python e depois fazer essas ferramentas louconas aqui, ok? E tem o nosso curso de Pentest profissional, que a gente vai ver tudo ao mesmo tempo. Hacking, programação, vai virar o Edward Snowden, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Esse programinha é bem simples. Eu importei esse módulo aqui, DNS Resolver, que é um módulo aqui do Python, que vai fazer essas requisições DNS para mim. Ele vai fazer exatamente o que aquele programa host faz, fazer uma requisição DNS, ok? Só que aí, eu vou passar para ele uma lista e eu vou falar assim, ó, todos os arquivos, todos os nomes que estiverem nessa lista, vai testando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber um domínio no primeiro argumento, uma lista no segundo argumento, né? Vai abrir essa word list e vai testar. Vamos ver na prática, depois eu explico o código. Vamos lá. Eu vou escrever uma lista aqui, ó, word list domínios.txt, ok? E aí eu vou colocar aqui uma porrada de subdomínio que eu acho que pode existir. Por exemplo, o www pode existir, ok? O admin pode existir, administrador, né? Painel, webmail, né? E eu posso encontrar listas por aí com milhares, né? E fazer milhares de testes aí até achar alguma coisa interessante. Mail, sei lá, né? Isso aqui, né? E beleza, eu vou salvar, Ctrl X e Y para salvar. Salvei, né? Ó, dá um cat, word list, domínios. Outra coisa, se você apertar o tab, você completa. Por exemplo, deu cat, ok? Eu escrevi W, O, apertei o tab, ele já achou o primeiro arquivo que começa com WO e já completou. Enter, me mostrou a lista, ok? E como é que usa meu programinha? Dá um clear aqui. Seguinte, Python. Assim que você for executar um programinha Python, você escreve Python antes, beleza? Pode ser Python ou Python 3, vai depender da versão. Esse é Python 2, eu acho que em 3 também vai funcionar do mesmo jeito. DNS Brute, né? Então, chamei meu programinha, .py, né? E aí o primeiro argumento, o que é argumento? É uma coisa que eu passo na frente da linha de comando do programa. O primeiro argumento é o domínio que eu vou atacar, que é o bancocn.com. E o segundo argumento é minha lista. Então, vou botar aqui o word list domínios.txt, ok? Dou um enter, ele vai pesquisar e terminou. O que ele achou? Ele só achou o www, não achou mais nada, beleza? Se eu não tivesse colocado o www na lista, quer ver? Ó? Tirar o www aqui.
Se eu apertar para cima, a setinha para cima, ele vai me ir para baixo, ele vai mostrando os comandos que eu utilizei anteriormente, ok? Então, vou lá, vou repetir o comando, só que agora eu não tenho www na lista. Não achou nada. Pena, né? Não achou nada. Então, vamos ver o programinha novamente. Olha só. Então, aqui eu estou recebendo os argumentos. O que é os argumentos? Aquelas coisas que eu escrevi na frente, né? O primeiro argumento é o domínio que eu vou atacar. O segundo argumento, ó, o primeiro argumento, argumento 1. O argumento 2 é a lista, né? Ou seja, o nome do arquivo onde está a lista de domínios, né? Se tiver alguma coisa errada, ele vai dar erro, ok? Esse try, esse except aqui é o seguinte: se alguma coisa aqui der errado, ele vai dar erro e vai falar, ó, faltando algum argumento, ok? Depois ele vai abrir, né? Ele vai pegar aqui a lista, que é onde ele vai dar esse open para abrir o arquivo. Depois que ele abrir o arquivo, ele vai ler as linhas do arquivo com esse comandinho aqui, ok? Então ele leu as linhas. Cada linha é uma palavra, não é mesmo? Se der alguma coisa errada, ele vai sair e vai falar assim: ó, o arquivo não foi encontrado, beleza? E aí depois de tudo que ele leu as linhas, né? Cada linha é uma palavra, né? Ele vai falar assim: para cada linha das linhas, ele vai fazer o teste. Tá aqui o teste, beleza? Então ele vai falar o seguinte, ó, cria um subdomínio. O que é o subdomínio? É a linha, ou seja, tipo www, de mim, não sei o que lá, mais .bancocn.br. Aqui ele vai criar o subdomínio. E aqui, ó, se for ver, é tudo feito numa linha só, né? Essa linha aqui, ó. Ele vai fazer um DNS resolver carry, ou seja, uma requisição, um determinado subdomínio para procurar domínios, entradas do tipo A, né? Que são as entradas que redirecionam, ok? E ele vai me trazer as respostas. Aí eu vou pegar os resultados dentro das respostas e vou imprimir na tela esse print aqui, ó. Eu vou imprimir o subdomínio e o resultado, ok? É basicamente isso. Então o que eu fiz? Abri o arquivo, pedi o domínio, juntei, li as linhas do arquivo, juntei a linha do arquivo com o domínio e fiz aquela requisição. Se tiver alguma coisa ele me mostra, se não tiver ele não faz nada, ok? Para quem tem noção de Python, isso aqui é muito simples e você pega rapidinho. Pode assustar no primeiro momento, mas não. Isso aqui você pega rapidinho, lógico, a gente vai começando devagarinho, vai vendo bonitinho o que é cada comandinho daquele ali. Quando você vê, você já está manjando. O Python ele tem uma curva de aprendizado muito alta, então você aprende rapidão, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Aqui a gente não conseguiu tanta coisa, porque é um site pequeno, é um alvo pequeno, é um escopo pequeno, ok? A gente conseguiu só o IP, né? Deixa eu copiar aqui. A gente conseguiu o IP. Outra coisa, a gente descobriu que ele está atrás de um WAF, ou seja, um web, ó, vou escrever aqui, ó, Web Application. Ixi, agora eu não sei se Application Firewall. Provavelmente escrevi errado, isso aqui está faltando um T, um L. Ou tá certo, né? Mas, o que é? É um firewall que protege aplicações web, beleza? Tem alguns programas que detectam isso. Se você vir aqui Applications, ó, tem aqui, ó, Information Gathering, lá, ó, IDS, IPS, Identification. Ou seja, isso aqui são identificação de WAFs, né? Tem um aqui, ó, bem de WAF, que é o WAF Wolf, aqui, ó. Se você clicar, ele vai abrir um comandinho, né? Vai te dar ajuda aqui, ó. Ah, uma coisa muito importante. Deixa eu voltar aqui no host. Por exemplo, no host, se você dá um tracinho H, geralmente é tracinho H. Ou se você escrever só o host, ele vai te trazer geralmente uma ajudinha. Ou seja, você não precisa decorar, né? Aqui tem diversos argumentos que você vai passar, ok? Então, aqui ele vai te dar tipo instruções de como usar, beleza? Olha lá o jeito que usa aqui, ó, host, você passa tracinho alguma coisa aqui, beleza? Então, tá vendo um tanto de coisa que você tem? DNS enum, tracinho H. Olha lá, ele me deu um help aqui. H é de help, né, de ajuda, beleza?
Olha só que legal. E aqui, ó, esse DNS enum, ele faz a mesma coisa que o meu programinha faz se você passar o tracinho F. Ele faz um brute force aqui embaixo lá, ó. Brute force options, ou seja, força bruta, né? Olha só, DNS enum, vou colocar tracinho F, vou colocar o word list, né? E vou passar meu domínio, bancocn.com, ok? Olha só, aqui embaixo ele vai fazer o brute force. Aqui, ó, brute force with domínios. Ele não achou, porque eu acho que eu tinha tirado o www. Mas se tivesse com o www, ele ia achar aqui, ok? Outra coisa legal também é você salvar num arquivo, né? Essas requisições que você está fazendo, você pode salvar no arquivo TXT. Para você fazer isso no Linux é muito fácil. Você coloca o sinal de maior, ou seja, é como se fosse um conezinho, né? Tipo, tá entrando e saindo, né? Então, vou pegar toda a saída disso daqui, ou seja, tudo que imprimiu na tela e jogar dentro do arquivo. Vou colocar aqui, ó, saída.txt. Dá um Enter. Ele não vai mostrar nada na tela, ó, só se der algum erro. Os erros ele vai mostrar na tela. Isso aqui foram erros que aconteceram. Esperar ele terminar. Se eu der um Ctrl C, ele vai sair, beleza? Se eu quiser sair. E eu vou dar um cat saída.txt. Olha só, ele salvou tudo bonitinho dentro da saída.txt. Posso abrir aqui no navegador também, ó, files. Vai estar aqui, ó, saída.txt. Se eu abrir, olha só. Aqui vai estar mais feio porque ele salvou alguns caracteres que aqui meu editor de texto aqui não está entendendo, beleza? Então nem ficou muito bom. O certo é você ver aqui pelo terminal mesmo. Beleza? Então a gente conseguiu já enumerar muita coisa. Outro lugar legal também para a gente enumerar, deixa eu ver, essa aula tá pequena, essa aula deve ter 1 hora já, né? É o Google, né? Vamos procurar sobre o Google, sobre o Banco CN no Google. Então o que a gente faz? Abre o Google. E procura assim, ó, site, dois pontos, e coloca bancocn.com. Ou seja, eu vou falar para o Google procurar só dentro do bancocn.com. Olha só o que ele achou. Ele achou isso aqui e achou uma outra página aqui, a página da história. E só. Se tivesse algum subdomínio, ele poderia encontrar. Ok? Ele poderia encontrar, né? E outra coisa legal para a gente olhar também é o robots.txt. Se eu vim aqui no bancocn.com e colocar aqui robots.txt, vamos ver se aparece. Espera aí que ele tá checando aqui. E olha só, existe. Muitos sites têm um robots.txt. Por exemplo, se eu entrar aqui no g1.com.br e colocar aqui robots.txt. Olha só, ele tem também. Ok? O que é isso aqui? Como o próprio nome diz, robôs, né? Isso aqui é um arquivo que quer dizer que se comunica com os robôs da internet. Ou seja, o Google é um robô que sai olhando os sites que nem louco, procurando por coisas para ele indexar na pesquisa dele, né? Se você tem um arquivo robots.txt, você pode passar instruções para esses robôs, ok? Então você pode falar assim, ó, eu não quero que você olhe em determinado diretório, né? E aí você pode dar muita dica para outras pessoas mais intencionadas, né? Por exemplo, aqui no Banco CN, olha só o que a gente descobriu. Ele está dando um desalô, ou seja, ele não quer que o Google olhe dentro da pasta de mim. Beleza? Então, ó, eu descobri que ó, bancocn.com/admin. Vamos dar uma olhada lá? Opa, olha só. Tem um login, ok? Então aqui ó, já é alguma coisa, né? A gente não vai ver que a gente vai fazer aqui esse login por agora, porém a gente já está com meio caminho andado aqui, beleza? Então acho que a gente achou um negócio muito importante. No G1, olha só, tem uma porrada de coisa louca aqui, ó. Tá vendo? Beta, componentes, tal, beleza? Pessoal, não invada o G1, beleza?
Deixa eu fechar aqui. Muitas vezes ele só vai falar, só vai falar, né? Ah, que ele não quer que olhe mesmo para não bagunçar as pesquisas lá do Google e tudo mais. Mas muitas vezes vai ter informação sensível, ou seja, coisa importante aí. Então, muitas vezes é um tiro pela culatra você colocar coisas importantes para o Google não indexar aqui, ok? O Google não vai indexar, mas uma pessoa mal intencionada pode ir lá e encontrar, ok? Existe todo um processo também de brute forcing de diretórios, né? Então, eu poderia vir aqui e ficar testando, ó, testando o painel, não deu certo, né? Testando, sei lá, e-mails, né? Não deu certo, ok? A gente vai ver mais jeitos de coletar informações aí nas próximas aulas, ok? Então, por hora, a gente conseguiu bastante coisa. Ó. A gente conseguiu descobrir que está de trás de um off, que é um Cloudflare, né? Aliás, a gente não usou o off, deixa eu ver aqui, o off-uf, né? Deixa eu ver como é que usa. Você passa http://banco.cn.com e olha só, ele encontrou que está de trás do Cloudflare, ok? Como que ele encontrou isso? A gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Ele pode olhar lá no name server, ele pode olhar na requisição web, que a gente vai ver mais para frente também, né? Então aqui ele está confirmando que está no Cloudflare, beleza? Então, olha só, a gente já encontrou algumas informações. A gente poderia ter encontrado mais informações, né, como vários endereços de IPs e tudo mais. Mas aqui, como é um site pequeno e como está atrás do firewall, foi bem limitada a nossa pesquisa, mas a gente já tem nossos pontos de partida aí, ok? A gente tem muito mais coisa para analisar ainda e a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Se você não está matriculado ainda, se matricula lá. Vou deixar o programinha para baixar, o DNS Enum. Você pode ir fuçando nele, e mexendo e tentando. Outra coisa legal você vir aqui e mexer nessas outras ferramentas de análise de informações aqui, ok? Vai fuçando aí, vai olhando o help, vai vendo o que dá para fazer, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.